Então, a princípio, a gente vai começar falando sobre o PCMSO, né? Eu trouxe um modelo, certo? Esse modelo aqui que eu peguei realmente na internet. E toda empresa que tem aí um quadro de 20 funcionários, ele já tem essa obrigatoriedade de ter esse documento, certo? Que é um documento, é um programa que ele fala sobre a questão do meio ambiente, da saúde, do empregado em seu ambiente de trabalho, certo? Então, aqui, quando a gente inicia ele, a gente vai observar o sumário. Ele é um documento, como vocês podem perceber, ele é pequeno, né? Tem 16 folhas, então é algo bem enxuto, de verdade. E aí ele vai falar, a princípio, a identificação, geralmente é com a apresentação em relação à empresa, à atividade, né? Faz uma pequena introdução, mostra quais são os objetivos e as responsabilidades também a respeito desse documento, e aí ele já vai passar para uma listagem sobre as exigências dos exames médicos ocupacionais que são exigidos na empresa, certo? Porque a gente sabe, já como pôde perceber na aula de ontem, que o ambiente de trabalho ele vai estar exposto a esses vários riscos químicos, físicos, biológicos, temos o risco ergonômico. Então, ele vai verificar essas áreas de exposição, vai mostrar a exigência de cada exame para cada setor, certo? E aí ele tem também, falando um pouquinho sobre o atestado de saúde ocupacional, que é justamente o ASO, certo? O que a gente faz quando vai iniciar o trabalho, quando a gente é contratado. Então, a gente tem o ASO na hora que a gente é contratado e a gente tem o ASO demissional, que é o momento que a gente está se desligando da empresa, né? Então, esse atestado é para justamente atestar a questão da saúde do meu trabalhador. Mostra que, ao entrar, ao ser contratado, ele estava com a sua saúde boa, ele não tinha nenhum problema. E, no final, justamente para constar que ele está se desligando da empresa, bem, saudável, da mesma forma que ele entrou. Pode ser sempre assim? Necessariamente não, porque como a gente já observou, durante a realização do trabalho, podem existir ocorrências do funcionário adquirir aí uma doença, certo? Ocupacional, uma doença que ela é adquirida devido à realização dos seus trabalhos. Mas aí como é que a gente pode identificar isso? É justamente aí por meio desse programa que ele vai estar dizendo quais são os exames, a periodicidade de cada função, certo? Então, aí tem o programa da atenção à saúde. Vocês percebam que os primeiros socorros, ele está aí como sendo um tópico, certo? Justamente pela obrigatoriedade de ter a necessidade que os funcionários eles sejam treinados em relação à questão de prevenção e combate a incêndio. Isso aí eu tinha dito anteriormente, acaba sendo uma obrigatoriedade de cada funcionário receber o treinamento, por mais que ele chegue na empresa e diga que sabe, mas às vezes a gente tem realmente que cobrar dele para ele fazer, até porque ele pode passar por uma reciclagem, né, que é importante. Então, essa obrigatoriedade de ter esse curso, de passar por esse treinamento, e aí tem a questão do relatório anual, dos registros e arquivos de informação, a planilha dos exames ocupacionais e o cronograma de ações. Esse cronograma de ações é justamente assim, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas no ano na empresa, certo? A gente vai ter determinado momento do ano que a gente vai ter a CIPAT,
que é justamente o momento que os funcionários, eles participam daquele evento interno na empresa que vai falar sobre a questão de acidentes no trabalho, vai falar a respeito das doenças ocupacionais. Algumas vezes, a CIPAP, né, ela acaba também trazendo profissionais de saúde que falam sobre o câncer de mama, o câncer de próstata. Então, é um momento que é muito voltado também para a saúde do funcionário, como também, nesse cronograma de ações, por exemplo, eu vou estar dizendo quais são os temas que eu vou estar fazendo mensalmente o meu diálogo diário de segurança no trabalho, né, o DDS. Então, a gente, semanalmente, a gente conversa também com os funcionários por meio desse diálogo, é como se fosse uma pequena palestra, muito pequena mesmo, de 15 minutos no máximo, antes do café da manhã, e a gente pode trazer diversos assuntos, a gente pode falar sobre tudo, né? Desde a questão da saúde, da prevenção de acidentes, como também, por exemplo, saúde bucal, né? É um tema que geralmente pode ser abordado. Em relação à questão de algumas pautas sociais, também pode ser abordado. Então, é um momento, assim, que ele é aberto para a gente poder falar sobre diversas pautas com os nossos funcionários e a gente poder estar cada dia mais próximo a ele, certo? É um momento, assim, que é muito, muito singular, muito importante. Em todos os diálogos que eu participei com os funcionários, a gente falava sobre diversos assuntos e a gente percebia que naqueles assuntos mais simples, pessoal, que a gente tem acesso, eles tinham muita dificuldade de, assim, de conversar, sabe? Até mesmo de conhecer. Então, é até um momento, assim, que a gente ajuda a complementar ou até melhorar essas informações que os nossos funcionários têm, certo? Então, é um momento que a gente agrega muito valor a isso. E é um momento em que você consegue justamente realizar aquilo que eu falei anteriormente, você sensibilizar os seus colaboradores, você repassar a informação, mas além de repassar a informação, você conseguir sensibilizar ele. Então, é um momento muito bom, um momento muito importante, e que deve estar sendo registrado no meu cronograma de ações. Aí vamos aqui, né? Tem essa planilhazinha, que é justamente com a identificação da empresa, né? Então, assim, o órgão, a unidade, o CNPJ, precisa dizer o CNAE, que é o registro da atividade, dizer o grau de risco, os subgrupos de riscos também, certo? Isso é muito importante. Então, aqui é tipo a planilha que vai estar apresentando as informações iniciais da empresa. Ok? Aqui a introdução, falando um pouquinho sobre a importância que tem a NR7, que é justamente a do PCMSO, que ela fala, diz sobre a sua exigibilidade, né? Faz a justificativa em relação à questão das portarias. Então, é aquela parte para você argumentar, justificar até mesmo dentro dos requisitos da legislação. Então, a gente coloca aqui na parte da introdução. E os objetivos, né? Então, pessoal, um dos primeiros objetivos que eu vou citar aqui, né? Que é promover e preservar a saúde dos servidores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho, considerando aspectos individuais e os aspectos coletivos. Então, o programa, ele vai vir justamente assim, para abordar cada peculiaridade que vai ter no ambiente de trabalho, como a gente viu ontem, né, que existem medidas de prevenção coletivas que elas podem ser desenvolvidas, mas que, ao mesmo tempo, elas são insuficientes para minimizar a questão do risco, né, de ocorrer um acidente. Então, a gente já vai fazer a implementação dos equipamentos de proteção individual.
Então, ela traz essa singularidade justamente aí para abordar esses aspectos individuais, coletivos, de todo esse corpo administrativo que vai estar compondo a empresa, né? Então, esse é um dos objetivos. E aqui vem um pouco sobre a questão dessa responsabilidade, né? Então, por exemplo, aprovar e garantir a execução do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Quem é que vai estar realizando isso, fazendo com que ocorra essa execução e também, ao mesmo tempo, garantindo a eficácia? É justamente o setor aí de segurança no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, dividindo essa responsabilidade com os seus colaboradores. Então, aqui, deixa eu ver aqui. Aqui são algumas exigibilidades em relação à questão do médico coordenador. Então, a gente vai precisar ter um médico para poder elaborar, verificar as doenças, a exposição do trabalho, os riscos em relação à questão de saúde. Então, o médico do trabalho que a gente fala, ele vai ajudar a elaborar essa documentação, certo? Aí a gente tem também exames médicos ocupacionais, que vai ser exigido, né? E aqui alguns exemplos. Temos os exames dermatológicos, exame pulmonar e cardíaco, exame da coluna vertebral, a habitualidade do fumo, álcool e drogas, o histórico de dores nos membros superiores, exames auditivos. Então, são alguns exames que vão estar no documento que vão ser exigidos mediante a atividade que você está executando. E aí a gente tem o exame médico adicional, que é o ASO, né? O exame médico admissional, ele será vinculado ao ato da posse do cargo público, estando previsto e regulamentado pelos editais dos concursos públicos e cargo de gerência de saúde e prevenção, certo? Então, esse exame admissional é justamente a gente faz no ato que a gente está iniciando o nosso trabalho. De acordo com a área que você vai estar trabalhando, pode ser que você precise fazer esses exames médicos periódicos. Por exemplo, quem trabalha com a exposição a ruído em excesso, né? Então, a gente sabe que ele está exposto a um risco físico, que pode prejudicar a questão da sua audição. Então, vou precisar fazer um exame auditivo, mas também a questão desse risco em relação físico ao ruído e também às vibrações, ele traz outros tipos de alterações, como, por exemplo, aumento da pressão sanguínea, problemas cardíacos. Então, já está colocado aqui, quando a gente fala sobre exame pulmonar e cardíaco, ele já faz parte, certo? Então, dependendo das atividades, a gente vai exigir esses exames periódicos que a gente vai estar acompanhando o nosso funcionário, né? E temos também o exame demissional, que é justamente o exame quando a gente está se desligando, né? Eles são realizados nas ocasiões de demissão ou de aposentadoria por tempo de serviço. Então, é isso aí. Quando a gente tem outras, né? Que é o exame médico de retorno do trabalho. Você foi afastado, você se acidentou. Então, você agora vai retornar à sua função. Mas antes de você retornar, você vai precisar fazer o exame de retorno ao trabalho. O exame médico de mudança de função também é obrigatório. Porque, por exemplo, você estava trabalhando no setor deixa eu pensar aqui. No RH, por exemplo. O setor de RH, ele já é um setor que tem os seus riscos específicos, né? A gente tem mais a presença de riscos ergonômicos lá no setor de RH, certo? Aí você sai do setor de RH e você vai para, por exemplo, ser responsável pelo
depósito do almoxarifado, certo? O depósito do almoxarifado já são outros riscos, até porque lá já vai ter elementos cortantes, elementos que são reagentes químicos, então você vai estar exposto a outros tipos de reagentes, a outros tipos de riscos físicos, até mais do que você poderia estar exposto quando você estava trabalhando no RH. Então, assim, quando a gente muda de função, a gente tem essa obrigatoriedade de fazer esse exame de mudança de função. Se não fizer, então está errado. Tem que exigir que se faça esse exame, certo? Então, fazer a programação desses exames complementares, tudo isso, quem fica responsável, fica na planilha do técnico de segurança, a gente faz esse acompanhamento, certo? A gente acompanha as datas, o período, então a gente sempre vai procurar o funcionário para poder dizer a ele. Agora, é importante que os nossos colaboradores, eles também saibam, então, eles ficarem atentos. E aí, o atestado da saúde ocupacional, que ele é todo o exame médico ocupacional que vai resultar na emissão do atestado da sua saúde ocupacional. O ASO em 2 vias assim destinadas. Então, a primeira via, que vai ser arquivado no dossiê do servidor, à disposição da fiscalização do trabalho, no departamento pessoal, e a segunda via, por obrigatoriedade, vai ser entregue ao servidor mediante o recibo da primeira via. Então, você está se desligando, você recebe o seu, você faz o demissional e recebe aí o seu atestado de saúde ocupacional. Então, se está tudo bem com você, você está livre, pode ir embora. Vá procurar outro trabalho. Então, é geralmente dessa forma que ocorre, certo? E aí, a gente já pode, tá tudo certo aqui em relação a esse conteúdo, em relação a esse documento? Sim. Pronto. Agora, esse documento, como eu disse, ele é de uma obrigatoriedade para que todos vocês, quando estiverem trabalhando em qualquer setor, pessoal, em qualquer área, vocês conheçam ele, vocês peguem, leiam, vejam como é organizado, porque é muito importante que todos os colaboradores, eles conheçam esse documento. Aí eu vou mostrar agora o PCMAT. Como eu disse, ele é específico para a construção civil. Então, o exemplo do PCMAT, eu quero que vocês observem como é essa tabela descritiva em relação à questão dos riscos, certo? Por exemplo, quando ele está falando em risco químico, que vai ser sempre representado pela cor vermelha, isso aqui, vocês, por exemplo, vão utilizar muito quando vocês chegarem para trabalhar e pedirem um mapa de risco, certo? Toda empresa, todo local de trabalho tem esse mapa de risco. Mapa de risco é como se fosse um desenho que ele é uma planta baixa, mas de fácil leitura, para poder o funcionário ele reconhecer as áreas que tem maior risco, menor risco, qual é o tipo de risco, e cada risco, ele vai ser representado aí por uma cor e por um tamanho da bolinha. Se vocês encontrarem uma circunferência muito grande, significa dizer que o risco é muito grande. Então, a bolinha vermelha está lá, e a circunferência é grande, significa o quê? Que é um risco químico alto, certo? A bolinha é pequenininha, né? Então, da cor verde. Então, é um risco físico baixo, certo? É dessa forma que a gente faz a leitura do mapa de risco, de toda a área de trabalho. Se você chegar numa cerâmica, você pede para ver o mapa de risco da cerâmica. Tem que estar em um local visível, para que todos vejam, tenham acesso. Isso em qualquer lugar, certo? Em qualquer trabalho, então, precisa ter esse mapa de risco para que seja de fácil leitura, fácil compreensão e de fácil acesso, ok? Então, aí, risco químico, cozinha vermelha. Então, vai significar na construção civil fumos metálicos e vapores, gases asfixiantes, pinturas e névoa em geral. Foi como aquele
Exemplo que você deu ontem, Vitor, sobre a questão da pintura do seu amigo, que ele adquiriu problemas de Sim. doença. Pronto, é justamente por isso, porque o local onde ele trabalhava, ele tinha uma concentração de um risco químico muito alto, certo? Então, quando a gente faz essa leitura e observa isso nesse quadro, ou se não nesse mapa de risco, a gente já tem que ficar mais atento. Se, por exemplo, você está indo para esse ambiente de trabalho sem nenhum tipo de EPI, sem você estar protegido, seja um local que não tenha condições salubres para trabalhar, que tenha a questão, é muito importante que seja um local aberto, que você possa trabalhar aqui entre ar, né, para ter a questão da ventilação, então não é um ambiente adequado. Então, aqui ele já mostra que na construção civil vai existir a presença dos riscos químicos aí na pintura e névoas em gerais, né, a questão de solventes, que são também utilizados nas tintas, os ácidos básicos, sais, os álcools, os éteres, vai ocorrer as reações químicas, então, ingestão de produtos durante a pintagem. Então, você vai estar exposto, pode ser que quando você está pintando, pingue um pouquinho no seu rosto, caia nos seus olhos, na sua boca, ou que você realmente, assim, caia só no seu rosto, mas quando você está limpando o rosto, está passando ali pela boca e de repente vai, então você vai acabar se intoxicando, certo? Aí a gente vê os riscos físicos, que vai ser pela cozinha verde, né? Que vai ser atribuído ao som, ao ruído muito alto, que pode ocorrer devido às oscilações e vibrações mecânicas. Então, a gente já sabe que vai ser originado aí de máquinas, certo? O ar rarefeito ou vácuo, as pressões elevadas, frio, calor ou radiação, picadas de animais, cães, insetos, répteis, roedores, aracnídeos. Na construção civil, uma coisa que a gente deixa muito claro para todos os nossos funcionários aqui, terminou de fazer o serviço, né, que você estava fazendo, limpe a área. A limpeza, ela é fundamental para evitar também acidentes de trabalho, justamente por conta disso, porque às vezes podem atrair animais, podem atrair roedores, certo? Da mesma forma como, por exemplo, numa cozinha industrial, certo? De um grande hotel. A cozinha, ela tem que estar sempre limpa, né? Não pode ter exposição de restos de alimentos, não pode ter animais próximos, né? Não pode ter gato, cachorro. Então, assim, esse ambiente, ele tem que ser um ambiente adequado, justamente para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de risco. Pronto. Aí a gente vai para os riscos biológicos, identificado com a cor marrom, e a gente tem aí os micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, os lixos hospitalares, domésticos e animais, como, por exemplo, aqui, bem pertinho da gente, nós temos um risco biológico, que está dentro da cidade, apesar de estar desativado, que é justamente o lixão. Aquela área ali, ela tem uma concentração de risco biológico altíssimo, justamente em relação à questão dos detritos que estão lá, né? Porque muitas vezes o que vai para o lixão não é o rejeito, é o resíduo. O rejeito é aquilo que não tem mais como ser aproveitado. Há alguma Então, proteção naquela área depois que retiraram? você acredita que faz mais de um ano que eu não vou lá? Eu fui no período que estava tendo muita queimada mesmo, mas como ele foi desativado, eu não fui lá porque eu estou até evitando sair. Mas, assim, pelo que o pessoal fala, continua igual, assim, só não está sendo depositado lá, a questão do lixo, não está sendo depositado lá. Aquela área, pessoal, ela tem que passar por um plano de recuperação ambiental, certo? Porque daquela forma que está, não pode ficar, porque ainda assim concentra animais, concentra animais peçonhentos, tem a questão da formação de determinadas substâncias químicas que vão estar se originando ali
justamente Os gases, né, também que ficam no os subsolo. gases que vão, devido a esse processo de decomposição, né? A gente tem um chorume, por exemplo. Então, aquela área é uma área de um risco biológico muito grande, muito alto, porque além de estar exposto, não é um ambiente que está isolado. Então, assim, seria menos impactante, não afetaria tanto a vida da população se aquela área tivesse isolada, mas aquela área não está isolada. Tem famílias que moram ali do lado mesmo, o lixão é de um lado e a casa da pessoa é do outro, né? Então, assim, é um risco biológico muito alto, certo? Assim, doenças que são adquiridas ali, como do carrapato, tem várias doenças que podem ser desenvolvidas em relação à presença desse lixão. Por ser dentro da cidade, é muito pior, né? Porque é dentro da cidade. A questão, o erro ali foi um processo de gestão pública, porque a cidade ela foi crescendo e se aproximando, né, daquele local. Então, aquela área, além de ser desativada, ela tem que passar por um processo de recuperação ambiental. Vai ter que retirar aqueles resíduos que estão ali, ou aterrar, e aquela área ela vai ter que se transformar em uma área de uso comum para a sociedade, né? Geralmente a gente acaba transformando em praças, que a população vai ter acesso a ela, vai ser utilizada também como um processo até mesmo de reeducação, então agrega valor para a sociedade, transformando em um espaço democrático. Então, é essa estratégia, ambientalmente falando, que ela deve ser aplicada ali, porque voltar às condições anteriores não volta, mas é um exemplo aí de um risco biológico que a população está exposta, né? Então, conteve uma parte, né? Porque agora não está havendo a queimada e não está se depositando, não está mais se depositando o lixo lá. Mas não pode esquecer. Ninguém pode esquecer que existe aquele ambiente. Ninguém pode esquecer que ali ainda é uma área que expõe muitos riscos para a população. E aí a gente vê isso justamente com risco biológico, que ele vai ser localizado nos lixos hospitalares, domésticos e animais, né, os esgotos, a sujeira, os dejetos. Por exemplo, a minha rua tinha um problema muito grande em relação à questão justamente de esgoto a céu aberto. Isso atrai muito inseto, né? Como a gente estava tendo um problema também um tempinho atrás em relação à questão da dengue, né? Que era justamente porque haviam locais que tinham reservatórios de água expostos, então o vetor ele ficava ali e se espalhava para a cidade, ou se espalhava por aquele bairro. Então, assim, também é um risco biológico que fica exposto para a população, mas tudo faz, nesse caso que eu estou falando agora, que são exemplos de riscos ambientais, ou de riscos biológicos na área de meio ambiente, faz parte do processo da gestão, a gestão pública. Então, é como se a gente observasse a cidade de uma forma que ela fosse uma empresa e ela tem esses espaços que estão gerando risco para a população. E a população seria justamente os colaboradores dessa empresa. Então, a gente vê essa área, a gente vê a cidade com uma percepção realmente de gestor, de administrador, certo? A gente vai administrar essas áreas procurando minimizar ou eliminar esses riscos, pelo menos os biológicos, né? Os objetos contaminados, os contágios pelo ar ou por insetos, né? O lixo em geral, as fezes de animais, fezes e urinas de animais, a contaminação do solo e da água. Alergias, intoxicação, queimaduras causadas por vegetais. E aí a gente vê o risco ergonômico, que ele vai ser considerado um risco com a corzinha amarela. Aí a gente tem aí o que é mais comum no nosso ambiente de trabalho, né? São os riscos que a gente realmente consegue observar mais frequente, que é a questão da postura,
do corpo em relação ao posto de trabalho, o trabalho que é exaustivo, estafante, a falta da orientação e do treinamento, a jornada dupla, ou o trabalho sem pausa, é aquele trabalho contínuo que você começa a trabalhar e só para quando vai embora. Aí tem também os movimentos repetitivos, que podem originar a LER ou a DORF, os equipamentos inadequados e não ergonômicos, os fatores psicológicos, que não gostam do trabalho, a pressão do chefe e etc. E aí o risco azul, que é o risco mecânico, que são de equipamentos inadequados, defeituosos ou inexistentes, as máquinas e equipamentos sem proteção ou sem manutenção, o risco de queda de nível de lesões por impacto de objetos, o mau planejamento do layout ou do espaço físico, cargas e transportes em geral, os riscos de fogo, detonação e explosivos, quedas de objetos, os riscos de choque elétrico, corrente contínua ou alternada. Então, esse quadro, ele é justamente um quadro que ele é utilizado, por exemplo, na construção civil. Mas, se a gente pegar esse quadro e a gente levar ele para um ambiente de trabalho, por mais que ele seja modificado, a gente começa a ter uma noção de como esse quadro ele pode se encaixar no nosso ambiente. A gente pode readequar ele de acordo com as necessidades que a gente tenha no nosso ambiente de trabalho. O importante é a gente conseguir reconhecer quais são esses riscos, quais são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, certo? Nosso ambiente de trabalho, a gente tem essa noção, porque justamente a gente vai estar trabalhando e quando a gente estiver trabalhando, a gente precisa ter a noção dos riscos que o nosso ser humano, como trabalhador, a gente está exposto. E vale salientar, gente, que muitas vezes, é aí que eu vou entrar já no slide da aula de hoje, é aí que a gente esquece de um ponto, né? A gente esquece, a gente acha que a questão do risco é só aquele que ele vai estar muito mais ligado à parte física, mas a gente esquece a parte emocional, a gente esquece a questão da nossa saúde mental, né, que muitas vezes a gente está começando a falar muito agora sobre a importância da saúde mental, que ela é estritamente necessária, inclusive, para que a gente possa trabalhar melhor e, além disso, evitar que acidentes de trabalho ocorram com mais frequência. Né? A gente não pode só tratar da parte física, né? A gente está utilizando o capacete, está utilizando todos os EPIs, a empresa, ela também favorece em relação à questão dos equipamentos de proteção coletiva, mas, assim, a nossa cabeça, ela não está boa. Quando a nossa cabeça não está boa, a gente não consegue produzir tão bem como a gente deveria estar produzindo e com segurança, né? Quem é que já trabalhou aqui e sabe a pressão que é quando a gente chega naquele momento que a gente está estressado e a gente não consegue produzir? É tipo assim, você tenta produzir, mas você não consegue. É como se a sua mente ela tivesse bloqueada, né? Você não consegue, porque é o cansaço físico, o cansaço mental, justamente assim, a gente se fecha, então a gente fica muito travado. Né? Então, antigamente, essas condicionantes, elas não eram tão levadas em consideração no processo produtivo. E hoje, todas as empresas que elas buscam trabalhar, além de incentivar a segurança do seu funcionário, mas, ao mesmo tempo, procurando propor um ambiente de trabalho saudável, que seja com menos estresse possível, ele também passa a investir nesses ambientes de trabalho e, ao mesmo tempo, ele também tem um retorno disso, né? Porque ele vai ter um funcionário sadio, dedicado, feliz e querendo produzir. Quando a gente está feliz, a gente consegue produzir melhor, a gente consegue viver bem, a gente não consegue ver os empecilhos que a gente começa a enxergar, a gente diz, não, mas esses empecilhos não vão me fazer parar. Né? Então, quando a gente está bem, a gente consegue ver melhor as coisas, a gente consegue produzir melhor. Acredito que, como vocês estão fazendo curso de administração, vocês com certeza já viram a questão a respeito, sim, de que a gente, quando está numa empresa, a gente tem um líder, né? A gente tem aquela pessoa
que ele vai reconhecer a potencialidade dos seus funcionários ou dos seus colegas de trabalho e vai trabalhar muito essa potencialidade dele, porque é uma potencialidade que vai fazer com que a empresa ela cresça e, ao mesmo tempo, vai favorecer também aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre, nós somos seres humanos, então a gente nem sempre está 100%, nem sempre a gente está bem. A gente, às vezes, por problemas familiares, às vezes por problemas afetivos, de relacionamentos, a gente tem uma queda no nosso bem-estar. E a gente precisa se reequilibrar. A gente precisa se sentir melhor para a gente poder produzir melhor. Então, a gente acaba se transformando num psicólogo. O técnico de segurança, ele tem que ser técnico de segurança para dar conta da segurança, ao mesmo tempo ele também tem que ser um bom ouvinte. Ele tem que reconhecer o seu funcionário, tem que reconhecer as fraquezas dele quando ele não está bem e chegar para auxiliar. Ao mesmo tempo que ele também tem que atender às demandas da empresa. Então, ele está no meio. Boa noite. Ele está ali no meio de uma situação de um fogo cruzado. Mas aí, isso não só acontece somente com o técnico de segurança. Isso vai acontecer com um coordenador de turmas que está vendo que algum membro da sua turma não está tão bem, certo? Então, ele vai chegar, ele vai ouvir, vai poder orientar até onde pode e, dependendo da circunstância, inclusive afastá-lo do trabalho. Justamente para garantir não só a integridade da sua equipe, como também a própria integridade dele como ser humano, certo? Ele precisa ser afastado, ele precisa passar um tempo para poder ter um acompanhamento psicológico. A gente já percebe que, atualmente, devido a tantos avanços que a gente está tendo, e, ao mesmo tempo, a gente, como falou anteriormente, a gente vive um paradoxo muito grande em relação a gente hoje poder ter tudo e, ao mesmo tempo, a gente não ter nada. A solidão é uma coisa que ela tem uma capacidade muito grande de abraçar a gente nos momentos que a gente nem espera, né? Então, mediante a esse mundo tão avançado que a gente está vivendo, que às vezes a gente não consegue nem acompanhar, a gente começa a adquirir doenças que podem ser no nosso ambiente de trabalho, ou que podem começar em casa e a gente levar para o nosso ambiente de trabalho e prejudicar ainda mais, não só eu, mas a minha própria equipe, certo? Então, quando a gente hoje vê esse quadro, né, a gente passa a incorporar ele também nos planos, nos projetos de saúde e de segurança de trabalho, né, que é justamente essa parte que a gente vai estar iniciando agora. Então, gente, qualidade de vida no ambiente de trabalho. O que vocês veem, como é que vocês acham que a gente pode alcançar essa qualidade de vida no nosso ambiente de trabalho, justamente quando a gente vive tantos paradoxos? Está aberto para vocês falarem. E aí, gente? Alguma sugestão? Nada, gente. Nenhum paradoxo. Como? O pessoal tá calado, né? Tá calado. Estão tímidos, mas não precisa mais ter timidez comigo, não. Terceira aula, que a gente pode falar, pode errar, pode acertar. O importante é a gente aprender. Não precisam ficar tímidos. Eu quero que vocês... A gente já viu um bocadinho de coisa. E assim, peguem a experiência de vocês. Podem falar, usem a experiência de vocês. Assim, como é que a gente hoje vê, como é que a gente pode enxergar? A gente falar dessa qualidade de vida no ambiente de trabalho, com tanto paradoxo que a gente tem.
Eu acredito, professora, que eu acho que, pelo menos na minha opinião, pelo que eu tenho aprendido também nas aulas já, eu acredito que o equilíbrio, né, dos interesses seja o primeiro passo, né, e a partir desse equilíbrio, da busca desse equilíbrio, tanto dos interesses da empresa, como também dos nossos interesses, né, que são pessoas, e a partir desse momento, acredito que desse equilíbrio é que a gente pode decidir uma qualidade, Sim. uma qualidade Você falou, você falou uma palavra-chave aí, que é a questão da palavra equilíbrio. A gente fala muito de equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio mental, a gente precisa ter um equilíbrio emocional, a gente precisa ter um equilíbrio profissional. É tanto equilíbrio que a gente precisa ter, que a gente às vezes se vê sem por onde começar, né? Por onde a gente vai iniciar? Como é que eu vou conhecer, entender isso? Oh, peraí. Então, muitas vezes a gente acumula as coisas e vai acumulando lá dentro de nós, que fica, a gente é meio como se estivesse colocando para debaixo do tapete. Até que uma gotinha pequena de água, de uma situação simples, ocorre e a gente explode, né? Justamente porque a gente acumulou muita coisa. Então, a partir do momento que a gente começa digamos assim, a se incomodar, né? Quando a gente se incomoda com algo, é porque algo está errado. Isso, se está me incomodando, está errado, não nos faz bem. Então, para a gente aprender a adquirir esse equilíbrio, a gente precisa muito, muito aprender a nos conhecer. Tudo começa da parte interna do ser humano. Parece que é aula de psicologia que a gente está tendo agora, está entrando. Mas é porque essa parte, quando a gente fala sobre a questão dessa qualidade de trabalho, ela vem muito da gente. Por exemplo, vou citar o meu caso. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de conhecer um pouco de tudo. Não é à toa que eu já pulei de várias faculdades, né? Porque chegava, às vezes, em um determinado momento, que eu disse, eu ficava cheia de dúvidas. Eu consegui concluir uma graduação, eu consegui concluir uma especialização, eu fiz um curso técnico que eu consegui concluir, eu parei na metade de uma engenharia, né, de uma engenharia florestal, porque naquele momento eu estava vivendo um paradoxo, como, por exemplo, eu era nova, eu tinha acho que 22 anos, por aí, 22 ou 23 anos, e o que estava acontecendo? Na minha cabeça era o seguinte, eu só estou estudando, eu quero trabalhar. E existia naquele momento vários medos em relação à questão da área que eu estava estudando, que era na área da engenharia florestal. Eu pensava, meu Deus, onde é que eu vou arrumar um emprego de engenheiro florestal aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Açu, ou lá em Mossoró, ou lá em Natal. Então, assim, eu entrei numa bolha que eu não conseguia sair, que eu acabei desistindo, eu abandonei. Aí, há mais de quase 15 anos, eu trabalho de forma independente, né? Eu tenho uma empresa, uma loja, então eu trabalho, comecei a trabalhar muito nova. E toda a vida que eu largava uma coisa, eu voltava para a loja, me focava na loja. Trocando em miúdos, hoje eu trabalho na loja, trabalhei na parte de segurança no trabalho, fiz algumas áreas de consultorias de meio ambiente, gosto muito da área de projetos, né? Então, assim, meu perfil profissional, muitas vezes eu me questionei, mas aí chega naquele momento que é muita terapia mesmo, para chegar e pensar, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Porque o fato é que eu consegui cumprir o que eu queria, e eu hoje me sinto bem aonde eu estou. Então, a gente passa a se conhecer e entender melhor como a nossa cabeça funciona e o que a gente quer para a vida da gente, certo? E isso vai influenciar as nossas escolhas em relação ao trabalho, em relação à nossa vida profissional, à nossa vida afetiva. Então, a gente parte do princípio do equilíbrio a partir do momento que a gente passa a se conhecer, certo? Então, é esse grande paradigma aí, para a gente viver nesse mundo tão complexado e cheio de dilemas.
Então, quando a gente fala sobre a qualidade de vida, a gente vem aqui e pensa que a qualidade de vida no trabalho ele vai proporcionar uma maior participação por parte dos funcionários, criando um ambiente de integração com os seus superiores, com os seus colegas de trabalho, com o próprio ambiente de trabalho, visando sempre a compreensão das necessidades dos funcionários. Então, gente, vivemos grandes dilemas de grandes corporações, dessa competição acirrada em relação à questão de vagas de emprego, e isso faz com que a gente realmente entre em ambientes tóxicos que, infelizmente, acabam prejudicando muito a nossa saúde, certo? Então, a gente já viu aí que as qualidades de vida e as suas dimensões, elas vão partir desses eixos, a gente já viu o eixo físico, o emocional, o social, o profissional, o intelectual e o espiritual, certo? Esse eixo físico é aquela questão da gente cuidar da gente fazer coisas que sejam agradáveis, que nos façam bem. Fazer uma corrida de manhã, acordar cedo, fazer uma corrida de manhã para liberar aquela energia que já amanhece concentrada, a gente cuidar da nossa alimentação, certo? Porque, por incrível que pareça, a gente consegue entrar em uma conexão muito boa com a gente, né? Quando a gente acorda e vai caminhar, ou vai fazer exercício e se alimenta bem, a gente passa a viver de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Porque você está bem com você, certo? Então, quando eles assim, fazer exercícios, dormir bem, se alimentar bem, em horários adequados de formas saudáveis, e a gente vai adquirir justamente mais energia e mais disposição. Um exemplo, quem gosta muito de comer carne aqui? Quem é carnívoro? Eu. Quem mais? Que você não é o único, eu tenho certeza. Mas eu sou demais. Eu gosto de churrasco. Ah, churrasquinho é bom, né? Um churrasquinho com a cerveja bem geladinha é demais. Aí a gente vê aquela coisa tão gostosa e a gente come, toma a cervejinha. Quando a gente termina de comer, a gente já tá o quê? Cansado, né? A gente tá abrindo o botão da calça, porque não aguenta, fica tão cansado. Vocês já perceberam que quando vocês comem uma alimentação mais pesada, a gente fica mais pesado em relação à questão até mesmo da forma da gente respirar? A gente puxa mais o ar? Vocês já pararam para perceber? Ah, já percebi isso, sim. Então, é justamente porque a carne, por exemplo, ela é uma alimentação que ela é muito pesada e o nosso organismo ele demora mais a processar, certo? Então, quando a gente, fazendo um paradoxo bem extremo assim, quando a gente se alimenta da carne, a gente fica bem mais cansado, a gente gasta muito, o nosso organismo está gastando justamente essa energia para poder fazer o processo da digestão. Quando você se alimenta, por exemplo, de uma salada, ou com um frangozinho desfiado, você já se alimenta, fica saciado, e ao mesmo tempo você se sente bem, você não se sente cansado. Por quê? É um alimento mais leve para a gente poder se alimentar e digerir melhor. Ele não gasta tanta energia. Então, a gente tem que começar a prestar atenção na nossa alimentação, porque muitas vezes a gente acaba se cansando mais justamente devido à forma como a gente se alimenta. Como, por exemplo, às vezes a gente diz que trabalhou muito, que o dia foi cansado e tal, foi puxado, mas às vezes a sensação que você tem por se sentir assim pode ser de um ambiente em que você talvez tenha trabalhado pouco, mas você tenha gastado mais energia porque o ambiente ele era mais quente, né? Não era um ambiente tão ventilado. Então, quando a gente entra em situações assim, que a gente fica exposto, a gente trabalha menos, mas fica mais cansado justamente devido a esses condicionantes. Da mesma forma, em relação à alimentação da gente. E quando a gente se alimenta de uma forma saudável, de uma forma melhor, a gente cria mais energia. É justamente o contrário. A gente se alimenta melhor e a gente adquire mais energia. A gente tem alguns hábitos alimentares que não são tão bons e a gente perde muita energia e ainda prejudica
prejudica a saúde da gente. Então, isso afeta também o nosso trabalho. Né? A questão mental, essa saúde mental que a gente fala tanto. Pronto, eu sou uma pessoa que eu tenho déficit de atenção. É muito complicado eu manter a atenção em algo. É incrível. Eu tenho uma dificuldade muito grande de prestar atenção e me concentrar somente a isso. Porque qualquer coisinha faz com que eu perca a minha concentração, para que eu não realmente, assim, TDAH, né, que o pessoal chama. É muito difícil manter essa mente, filtrar as informações e manter ela assim. Não, é sempre com a cabeça cheia de informação que, para processar, é muito difícil. Né? Então, assim, a saúde mental, né, a gente tem essa capacidade de se concentrar no presente, nas tarefas do dia a dia, para a gente poder não sofrer antecipadamente. Tem ambientes de trabalho em que a gente acaba adquirindo síndrome do pânico, que a ansiedade é uma coisa que todo ser humano tem, mas ela pode ser aumentada de acordo com as situações de trabalho que a gente vive. Se você está em um escritório, ou se não, se está trabalhando em algum outro canto, e você não descansa, você fica pensando só no trabalho, você fica se preocupando com uma coisa que vai acontecer no seu trabalho daqui a 15 dias, isso já vai afetar justamente a sua ansiedade, que você passa a ter uma ansiedade maior, e ela passa a ser mais frequente. Teve uma época que eu trabalhava 3 expedientes, manhã, tarde e noite, e quando eu ia dormir, eu acordava, porque eu lembrava que no outro dia eu tinha que fazer alguma coisa e eu não podia esquecer. Então, o seu corpo está deitado, mas a sua mente, ela permanece trabalhando. E isso é ruim. Isso faz com que você fique pilhado. E aí você não produza praticamente nada, né? É a mesma coisa assim, você tem um cronograma grande de atividades que você tem que fazer e você não conseguir produzi-la, porque você também está com sua mente cansada, então você não vai conseguir pensar e processar de forma mais adequada. Então, a gente precisa ter mais atenção, ter raciocínio e o direcionamento melhor das nossas decisões. Temos a parte emocional, que a gente precisa entender a gente e a gente saber controlar a ansiedade e os sentimentos de forma mais racional, né? Então, mais capacidade de lidar sob pressão. Então, quando a gente passa a ser um pouquinho mais racional, deixando o emocional um pouquinho mais desligado, a gente pode tomar até decisões melhores, decisões mais inteligentes. E vem aí o aspecto espiritual, ter uma meta que vai além do material e refletir sobre os seus valores, e a gente vai adquirir mais motivações e menos conflitos. Como, por exemplo, eu tive recentemente uma crise de 30 anos, né, a famosa crise dos 30, e a gente chega em um paradoxo que diz assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Será que eu atendi as minhas expectativas da época que eu estava concluindo meu ensino médio? Será que era isso realmente? Era aqui onde eu deveria chegar? Será que eu não poderia fazer mais? Né? Então, a gente parar nesse momento e dizer, epa, peraí, que não é assim. As coisas podem não ter saído como eram para sair, mas outras coisas me surpreenderam e deixaram resultados melhores. Então, essa capacidade que a gente tem, assim, de poder avaliar as coisas de uma forma mais racional, de uma forma melhor, e ter essa tranquilidade também espiritual. Encontrar essa força, essa energia e poder dar continuidade. E aí, então a gente percebe que quando a gente fala sobre qualidade de vida, todos esses aspectos eles estão correlacionados. Os aspectos espirituais, o lazer, o trabalho com a educação, a saúde, a família e amigos e o ambiente. Vocês lembram que eu falei sobre a pirâmide de Maslow ontem? Que era a pirâmide das necessidades do ser humano, né? Que na base tinham as necessidades primárias, que era em relação ao trabalho, que era em relação à alimentação. E aí, à medida que a pirâmide ela ia subindo, as necessidades elas iam aumentando, né? Então, havia partes na pirâmide que as pessoas tinham a necessidade de ter relações, né? Fazer amizades, poder casar, constituir família. Outras necessidades eram de viajar, de conhecer outros lugares. Então, assim, a gente tem as nossas necessidades primárias, mas também a gente não deixa de ter outras necessidades que elas vão avançando
à medida que essa pirâmide ela vai subindo, certo? Então, o ser humano, a gente, de modo geral, está inserido dentro desse espaço aí, que a gente vai precisar ter todos esses círculozinhos em equilíbrio dentro da gente. É fácil? Não é fácil. Não é uma coisa que a gente aprende do dia para a noite. Mas eu costumo dizer que é como a primeira vez que a gente vai para a academia, que a gente começa a malhar, e à medida que a gente se dedica, que a gente mantém isso como foco, esse músculo, ele vai se desenvolvendo e ele vai se transformando e ficando cada dia mais forte. Da mesma forma, é justamente esses espaços que a gente tem de forma interior, né? O nosso trabalho, o lazer, manter esse equilíbrio. Então, realmente, é um ato que a gente vai estar se dispondo a continuar exercitando e deixando ele mais forte. E aí a gente tem algumas categorias, né, sobre as qualidades de vida do trabalho, segundo o Walton. Então, veja só, eu vou destacar algumas aqui. A compensação adequada e justa. Ninguém vai querer trabalhar para estar ganhando o que não merece, né? Você trabalha uma jornada de trabalho que é grande, por exemplo, mas aí você não tem uma compensação adequada, certo? Você não tem, quando eu falo assim, pessoal, eu não estou falando a respeito do salário mínimo. É um valor que é abaixo do salário mínimo mesmo, certo? Porque quando a gente fala salário mínimo, é o mínimo, que é para cumprir as nossas necessidades, das necessidades básicas, né? Então, a pessoa que trabalha e que não recebe nem o mínimo, infelizmente, assim, não está recebendo essa compensação adequada, e aí vai acabar não sentindo a satisfação, certo? Não vai cumprir, não vai estar em equilíbrio com aquele slide anterior, né? O ambiente saudável e seguro, que ele vai justamente corresponder à questão da segurança no trabalho, desses aspectos que a gente viu anteriormente, da gente estar trabalhando em um ambiente que ele seja salubre, que ele nos dê condições para trabalhar, que ele seja um ambiente que proporcione segurança para a gente, que a gente receba os equipamentos de proteção individual, que a empresa ela faça, dê condições para proporcionar a questão da segurança coletiva, certo? Então, assim, é esse ambiente realmente da segurança no trabalho, né? Como ele diz aqui, que os trabalhadores, eles não podem ser expostos a condições de trabalho ameaçadoras à sua saúde física e o desenvolvimento das capacidades humanas. O trabalhador, ele deve ter oportunidades imediatas para desenvolver e usar as suas capacidades, o crescimento e a estabilidade. O trabalhador deve ter oportunidades futuras para o desenvolvimento contínuo no trabalho e a garantia do emprego. Vocês sabem, uma curiosidade, vocês sabem que o contrato de trabalho, quando vocês assinam o contrato de trabalho, ele lhe dá uma segurança a respeito justamente da continuidade de você permanecer no trabalho e crescer nesse ambiente de trabalho. Vocês sabem, isso é uma curiosidade. Praticamente as pessoas não sabem sobre isso, que quando a gente assina o contrato de trabalho é justamente essa garantia de a gente crescer dentro da empresa. Ele é uma das caracterizações em relação à questão do trabalhador, de carteira assinada. Então, quando a gente assina esse contrato de trabalho, ele tem esse sentido de que você está assinando e que você vai ter essa garantia de crescimento, que você não vai estar desamparado, certo? Mas, obviamente, por determinadas situações que a própria lei ela impõe, esse contrato ele pode ser rompido, sendo rompido somente dentro das condicionantes que é expostas por ele. Mas o contrato de trabalho ele tem justamente esse sentido, de garantir a segurança de você ter um trabalho contínuo e que você cresça no seu ambiente de trabalho. Então, é esse crescimento e essa estabilidade, certo? Que o trabalhador ele deve ter essa oportunidade futura para crescer e ter o desenvolvimento contínuo no trabalho e a garantia do seu emprego.
A integração social, que é o trabalho, ele forma sua identidade pessoal sobre a influência do trabalho, de forma que a organização do trabalho ele vai influenciar as condições de integração social do trabalhador. Outra coisa, imagine o ser humano sem trabalho. Como é que ele seria? Vocês conseguem perceber assim, a gente vai extinguir o trabalho. E aí, como é que vai ficar o ser humano? O que vocês acham? Um chute, gente. Não existe mais trabalho. E aí, como é que fica o ser humano? Pensem, me digam. Como é que vocês acham que vão ficar o ser humano? Fica estressado. Fica estressado, vai. Vai ter Como a gente ia ter renda. Ótimo. prevejo Gente, divórcio. como? Prevejo divórcios. Ave Maria, se a pandemia gerou tanto divórcio, quem dirá a falta de trabalho, né? Ai, Deus. Gente, quando se a gente colocar numa realidade para extinguir o trabalho, a gente ia sofrer tudo isso que vocês falaram. A gente ia sofrer pela questão da falta de renda, a gente iria sofrer estressado, porque quem é acostumado a trabalhar não sabe ficar quieto, como eu. Mas iria afetar uma coisa também muito importante, a própria constituição da formação da sociedade e do perfil do ser humano. Porque o ser humano, ele é exatamente o ambiente de trabalho, as relações profissionais, ele acaba moldando o ser humano. O ser humano, ele é o resultado do seu trabalho. É uma questão muito profunda em relação a isso. Mas a gente precisa ter as relações de trabalho justamente para que a gente possa, exatamente, a gente é criado para isso. A gente vem de uma sociedade que ela se origina das relações de trabalho. Então, a gente extinguir essas relações de trabalho, a gente acaba eliminando praticamente o ser humano. Porque o ser humano, ele é moldado aos seus ambientes, ao ambiente de trabalho, às suas interações. Então, o ser humano, ele é o resultado do próprio trabalho, da própria relação, certo? Então, quando ele está exposto em um ambiente que não seja agradável para ele, em um ambiente que provoque problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas físicos que possam expor sua vida, então ele também fica exposto. Isso vai ferir, de certa forma, a própria condição de ser humano que ele é. Por isso que a gente cresce, a gente tem os nossos filhos e a gente já, quando eles vão crescendo, a gente já educa eles da necessidade que eles têm de trabalhar, deles adquirirem responsabilidades, porque é por meio dessas responsabilidades que o nosso perfil, a nossa mente, a nossa percepção, ela é desenvolvida. É por isso que aqui ele fala em relação à questão desse ambiente, que ele é importante, né? Então, a gente tem também essa integração social, que é o que a gente falou agora, que vai gerar essa integridade pessoal, o constitucionalismo, quais são os seus direitos, quais são os direitos do trabalhador e como eles podem mantê-los na organização, o espaço total da vida, que o trabalhador ele deve ter um papel balanceado na vida, não devendo invadir o tempo de sua vida privada, familiar e o trabalho. Então, é aquele equilíbrio, né? A gente, agora eu estou trabalhando. Quando eu terminar de trabalhar aqui, eu vou estar com minha família, eu vou curtir a minha família. Eu não vou falar nada sobre o trabalho fica no trabalho, então a gente respeitar esses espaços, porque muitas vezes a gente traz problemas do trabalho para casa, e aí a gente não aproveita a família, ou a gente leva os problemas da família para casa, e a gente não trabalha bem. Então, é a gente aprender a reconhecer esses espaços e ter essa seletividade, né? Isso traz uma relevância social, que é justamente o trabalhador fazer perceber que a organização ela vai atribuir valor ao seu trabalho e à sua carreira, ou o trabalhador perceber que a organização onde trabalha é socialmente responsável. Acredito que ninguém quer trabalhar em uma instituição que ela seja mal vista, que ela tenha problemas a respeito de desigualdades, de falta de desigualdades sociais.
Até porque hoje, pessoal, essa percepção social, ela serve, inclusive, como um trunfo para poder se destacar em ambientes competitivos. Então, empresas que tratam de pautas sociais, que querem ajudar a erradicar a pobreza, que querem ajudar a erradicar a fome, certo? Que é contra racismo. Então, essas pautas sociais são identitárias hoje para definir um perfil de uma empresa. Não sei se vocês viram essa semana sobre um caso de um professor de surf que ele foi acusado por um casal que tinha roubado a bicicleta dele, né, que tinha roubado a bicicleta da menina. E ele gravou esse momento, né, e fez um pronunciamento, e aí repercutiu muito, até que foi constatado que o menino, aquela bicicleta era dele, só porque ele era negro, e aí o pessoal começou a pedir que as empresas, assim, não aceitassem esse tipo de atitude do casal. E esse casal, ele foi demitido, justamente porque teve uma atitude racista. Então, assim, as empresas hoje, elas estão se adaptando a esse movimento, certo? Definindo, utilizando isso até mesmo como um trunfo para se destacar nessas áreas econômicas de setores competitivos, porque geralmente, numa situação dessa, tem pessoas que vão querer boicotar a empresa, então também a empresa perde muito com isso. Então, assim, essa questão identitária, ela hoje está sendo muito utilizada em relação à questão das empresas para, inclusive, assim, medir a sua relação com o cliente e ela como órgão que precisa dos clientes para poder obter lucro. E aqui temos essa outra tabela que fala sobre a qualidade de vida no trabalho, que vai englobar alguns aspectos de acordo com o Rodrigues e de acordo com o sucesso. Rodrigues ele vai destacar aí a necessidade da segurança e da saúde no trabalho, certo? Vai destacar também os direitos dos trabalhadores, os espaços de vida e essa relevância social. E sucesso, ele vai destacar aí como, por exemplo, o orgulho pelo trabalho realizado, a autoestima, o respeito dos direitos, as justiças compensatórias. Rodrigues, ele pega por um aspecto mais de lei, certo? Como a lei ela vai moldar esses aspectos dessa qualidade de vida. É muito mais uma questão burocrática, de legislação. Como isso vai interferir na qualidade de vida dos funcionários. E sucesso, ele já vai pegar mais nessa parte emocional, nessa parte de percepção mais filosófica, de vida, de contexto de autoestima, certo? Da parte, assim, compensatória mesmo, em relação ao trabalho. Só a pergunta, está cansativo o conteúdo, ou está tranquilo, ou eu tenho que mudar alguma coisa, assim, da dinâmica, o que vocês estão achando? Por mim, tá bom. E os demais? Eu acho assim extenso. Extenso. Certo. Mas o quê? Porque, assim, é 50% e 50%. É 50% minha responsabilidade e 50% também de vocês. Eu quero saber, eu quero que vocês falem, justamente para eu poder entender como é que essas informações estão chegando a vocês, né? É um conteúdo, assim, ele é um conteúdo que é fácil, porém, ele tem muita informação. E a gente não tem como armazenar, a gente não tem como armazenar essas informações 100%. Por isso que eu preciso que vocês interajam, eu preciso que vocês falem, que vocês participem, porque, assim, da mesma forma que é muito difícil para mim estar aqui olhando para o computador, estar dando aula, e procurando a melhor forma de repassar as informações para vocês, acredito que seja também, tenham as dificuldades de vocês de receberem essas informações. Então, a participação é importante, a gente tem que ter esse feedback, certo? Porque, assim, vai ficar só a questão, eu falando,
e às vezes, assim, a pessoa está ouvindo, às vezes nem está ouvindo. Eu sei como é isso porque eu faço faculdade à distância. Pra vocês terem ideia, eu só é disponibilizado para mim conteúdo de livro, artigo. Eu não tenho videoaula como vocês têm aqui. Eu não tenho um professor que está disponível para eu tirar dúvidas, para eu falar. Eu tenho que ler o conteúdo, tenho que pesquisar no YouTube, eu tenho que assimilar os assuntos. É muito mais cansativo. Podem ter certeza. Então, assim, é 50% minha parte, 50% a parte de vocês. A gente tem que interagir. Conhecimento só é conhecimento quando existe a troca. Sem a troca, a gente fica parado. Então, preciso que vocês me deem feedback, vocês falem, porque eu sei que é difícil essa plataforma, esse novo método de ensino, mas é o que a gente tem no momento. Ok? Então, assim, vou continuar. Vocês já ouviram falar sobre trabalho análogo? Sabem o que é isso? O que, professora? Poder repetir aí, por favor? Trabalho análogo. Não, professora, nunca ouvi, não. Também não. É a nova forma de escravidão que existe no Brasil. Já ouvi falar. Então, a gente extinguiu a escravidão daquela época, entretanto, hoje a gente tem uma escravidão no país que ela não importa qual seja a cor, a raça. Só depende... Eu gosto um dia desse, não foi também? Uns meses atrás. Exatamente. É uma coisa que existe, é uma coisa que é presente em todos os cantos e a gente tem que falar sobre isso. Porque se é sobre condições de trabalho, a gente precisa falar sobre o trabalho análogo, que é uma nova forma de escravidão. Geralmente, isso acontece, tem uma empresa que ela contrata as pessoas, geralmente enganam as pessoas, fazem 1001 promessas, mas quando elas vão para lá, elas têm que dividir um quarto com mais 100 pessoas, elas trabalham para comer e para ter onde dormir. É um ambiente que ela não tem condição nenhuma de trabalho, certo? De salubridade, em que as pessoas ficam expostas a todos esses riscos que a gente já citou, e ao mesmo tempo elas não podem praticamente sair daqueles locais, então elas ficam literalmente presas, certo? Então isso tem nome, isso se chama trabalho análogo. Então esse é o nome, né, professora? Eu conheço uma empresa que ela faz muito isso, mas eu não sabia que era o nome, que isso tinha nome, né? Isso Eu tem também nome. não sabia que o nome era esse, não. Isso Tem uma tem empresa, nome. não vou divulgar o nome, né? Ela já foi, inclusive, tem vários processos que eu gosto de acompanhar essas coisas. Ela tem vários Eu também já ouvi. Ela fazer isso. Eu vou, para dar uma ideia às pessoas, eu vou dizer o que ela faz só, mas eu acredito que todo mundo conhece. Ela vende esfirra. Segundo ela é a maior vendedora de esfirra do Brasil. Acredito que todo mundo Pensei que era conhece. aquela de tecidos, né? Que também é muito famosinha. O que ela faz? Esfirra eu já sei quem é. Ela pega pessoas, né? Principalmente pessoas que nunca tiveram emprego, né? Aquelas pessoas que para conseguir o primeiro emprego e faz 1000 promessas, aquele emprego legal, tudo. Aí leva a pessoa para fora do estado, para uma casinha bem pequenininha. Exato. Trabalhar para viver. Não dá condições, É praticamente 24 horas de trabalho lá, né? Trabalho altamente desgastante, por isso que é cheio de escândalo essa empresa, né? Esses funcionários estressados, eles vomitam na comida, já encontrou cabelo, essas coisas. Tipo, ela tem muitos processos por causa disso. Então, você percebe que só com esse exemplo aí você falou várias coisas a respeito das qualidades de vida no ambiente de trabalho, né? Esse é um exemplo aí que a gente consegue observar o quanto é importante a gente atender às exigências de saúde, de segurança e de higiene no ambiente de trabalho. E que os nossos funcionários, eles estejam bem para poder trabalhar. Senão, pode acontecer justamente isso, eles ficarem revoltados e querer descontar, certo? E isso afeta, inclusive, os clientes.
Então, essa situação assim, de trabalho análogo, além de ser muito presente, mostra muito essa exploração que ocorre na mão de obra da população Professora, brasileira. Oi. como é que com o histórico desse todinho a empresa ainda tem cliente? Como é que uma empresa Dinheiro. dessa ainda se mantém? Veja só, o que pode acontecer? A polícia chega nesses ambientes de trabalho, ele é fechado, certo? Às vezes, dependendo, por exemplo, que não tenha passagem na polícia, certo? Não tenha nenhum tipo de registro. Esse crime, No caso, ele pode ser convertido... A empresa, esse crime, ele pode ser convertido em multa, certo? Aí, não são multas baratas, são multas milionárias. E aí, se pegar, por exemplo, prisão, é por pouco tempo. Mas, geralmente, é multa. Sabe? A empresa é multada, às vezes a empresa é fechada, aí abre falência, e abre com outro nome. Mas existem muitas... Porque, infelizmente, no Brasil, existem muitas brechas. E para quem tem dinheiro, infelizmente, consegue se sair de uma situação dessa. A gente vê muitos exemplos assim, de empresas que têm muito processos trabalhistas de exploração, mas que continuam faturando. Porque, infelizmente, isso dá um retorno para a sociedade. Essa mesmo, professora, ela tem, acho que 11 processos só para resolver. Pois é. E às vezes, o processo, o processo pode ser muito longo. Você pode recorrer até a última instância. Então, enquanto não for batido o martelo definitivamente, a empresa em si ela não vai querer parar. Por quê? Porque recorreu, porque pagou multa, certo? A lei brasileira, ela pune, infelizmente, o pequeno. Ele pune aquela pessoa que ela rouba para poder comer, para poder sobreviver. Agora, ela não pune, infelizmente, os grandes que roubam e que matam. Isso eu estou falando das empresas de modo geral. Oi. Só mais um exemplo sobre isso. Falando sobre o que a Amanda disse, né? Sobre por que essas empresas não são punidas. Posso falar o nome de uma marca? Eu não irei ofender. Pode. Um bom exemplo. Alguém aqui gosta de tomar Coca-Cola? Acredito que quase todo mundo, né? A maioria, né? Você não vendia tanto. Mas... Eu não tomo. Também pronto, não. Já estamos... 50% das pessoas que eu conheço, tem gente que eu conheço que toma Coca-Cola todo dia. E teve um tempo que a Coca-Cola ficou muito famosa por um assunto que aconteceu de um rapaz que encontrou um rato na latinha, não foi? Foi, eu lembro desse caso. Mas poucas pessoas se lembram, né, professora? A professora se lembrou aí, mas poucas pessoas se lembram. Por quê? Quem cobriu isso foi o dinheiro, né? O dinheiro foi quem cobriu um caso desse. Então, a maioria dessas empresas, né, elas utilizam o próprio dinheiro em marketing gigantesco para as pessoas esquecerem. E não só no marketing gigantesco, Vitor. A Coca-Cola, ela tem uma razão social de dar retorno à sociedade. Aqueles projetos sociais que é de integração. Então, isso encobre muita coisa. E isso dificulta justamente o processo de repente, ela ser fechada. A Coca-Cola, ela é uma empresa que ela comprou praticamente todas as marcas de refrigerante para não ter concorrência. Então, a Fanta, a Fanta laranja, a Fanta uva, É líder de mercado, né? Aquele refrigerante Jesus foi comprado, a Antártica. Então, ela faz com que ela é um grande conglomerado para evitar justamente ela ter essa concorrência e ela quebrar. Mas, infelizmente, ela tem muito dinheiro para fazer justamente grandes... O Natal, gente, o Natal da Coca-Cola é a propaganda mais esperada no final do ano, que é aquela coisa gigantesca. Então, e virou cultura. A marca da Coca-Cola, ela virou ela hoje faz parte de uma cultura. Então, assim, de uma dimensão grande. Mas, infelizmente, a gente ainda lembra de algumas coisas. Que bom que você não toma Coca-Cola.
O ideal seria não tomar nenhum refrigerante, porque é tão ofensivo. E eu não tomo mesmo, não. Muito bem. O mate Ainda bem. deficiente, viu esse dela? Olha só. Então, gente, eu deixei, inclusive, aqui para vocês uma matéria. Essa matéria é recente, sobre o trabalho análogo, para vocês darem uma olhada, o link está aí embaixo, que é justamente o nome da matéria Força Tarefa, resgatou 942 pessoas em situações análogas à escravidão no Brasil em 2020. Então, vê só, Professora, 900 e... Oi. assim, eu pensei que fosse menor o número desse tipo de De trabalho escravidão. análogo? Pensei que fosse assim. Não, é não, gente. É muito grande. Sabe quem é que tem grandes índices de trabalho análogo, não assim, no Brasil, mas no mundo? A China. Quem? Por que os produtos da China são tão baratos, tão acessíveis? Porque as condições de trabalho lá são praticamente escravistas. As pessoas que trabalham fazendo aqueles brinquedos, produzindo, gente tem condições de trabalho que é miserável, é miséria mesmo. Certo? Então, é assim, as grandes potências, infelizmente, elas têm esse tipo de escravidão, eles proporcionam esse trabalho análogo de escravão. Né? Aqui no Brasil, é muito presente nas áreas de mineração, do pessoal que Quando a precisa. senhora Então, falou, quando você falou, vou chamar de senhora, pode falar. foi a primeira coisa que eu me lembrei, o trabalho, a questão dos mineiros, a mineração. Exatamente. Eles, Professora, além de... Oi. e o pior é que isso acontece em todo mundo, né? Uma coisa que é em todo lugar. Sim, Um sim, exemplo muito famoso que aconteceu em Portugal. É porque até então eu não sabia o nome, né? Aí agora eu tô me lembrando dos exemplos. Aconteceu em Portugal. O que aconteceu? Pegou muitos jovens do Brasil que tinham sonho de ser jogador de futebol profissional e levava os clubes de Portugal levavam com a promessa de que eles iam ser jogador profissional lá e que ia ser bem remunerado, mas quando eles chegaram em Portugal, eles eram trancados, todos eles em umas casas, eles só podiam sair de lá para treinar e jogar. Mas você E eles não sabia recebiam. que aconteceu isso aqui no Brasil recentemente no time de futebol? Que um treinador, ele saía nos interiores pegando as crianças, dizendo que eles iam treinar e colocavam eles dentro de uma casa para trabalhar para ele, mas que não tinha nada a ver com futebol. Aconteceu. E Eu foi tô querendo. descoberto. Isso foi recente, foi o ano passado. Isso foi descoberto por acaso, porque uma pessoa passou perto da casa e ouviu os gritos, as reclamações e denunciou. Quando a polícia chegou lá, foi descoberta essa situação. Mas era uma pessoa que se dizia técnico de futebol de um clube bem grande, que saía no interior, da cidade do interior, pegando essas pessoas com promessas de irem para clubes grandes e aí, infelizmente, eles trabalharem de forma escrava. É muito comum, porque são notícias assim que são tão corriqueiras que a gente não presta muita atenção, não, assim, passa, sabe? Mas, infelizmente, são casos comuns, frequentes, acontecem, e faz parte da saúde e da segurança do trabalho. A gente vê isso. Aí vocês depois deem uma lidazinha. Tá aí, ó. Maior parte dos casos foi registrado nos estados da Bahia, de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, acho Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Roraima. E observem que é em grandes estados, viu? Então, os benefícios da qualidade de vida no trabalho para o colaborador, que é justamente o prazer, o tempo valioso da vida, as relações socioprofissionais. Eu acho que muitas vezes o que mais prende a gente no ambiente de trabalho, às vezes quando não é, oi, tá bom, tranquilo. A gente se prende a um trabalho muitas vezes não é nem pela questão financeira, mas são pelas amizades que a gente tem no trabalho. A gente, às vezes, assim, a gente tá com problema em casa, mas a gente sabe que se sair de casa e ir para o trabalho, a gente vai conseguir esquecer mais isso, porque as pessoas que estão ali ao entorno ajudam a gente a esquecer, brincando, conversando. Então, foi aquela coisa que eu falei recentemente, que as relações
que são desenvolvidas, relações interpessoais desenvolvidas no ambiente de trabalho, elas também são muito importantes para manter justamente a gente nesse ambiente de trabalho, né? Para poder fazer com que a gente produza melhor, para que seja aquela pessoa que chegue e apoie a gente, né? Então, esse ambiente de trabalho, ele traz essa segurança emocional, essa segurança afetiva. É verdade. A gente fica, né? Porque Por a gente... experiência, né? Justamente. Eu também passei já por isso, assim, o ambiente de trabalho, ele é tão importante, às vezes a gente não recebe tão bem, às vezes a gente tem até problemas com a administração, por exemplo, ou com a empresa, mas as pessoas que estão lá, elas fazem com que a gente fique preso naquele ambiente só porque a gente tem esse acolhimento, né? Então, a forma como a gente é tratado, ele proporciona justamente essa válvula de segurança, ela traz esse amparo para a gente, que é muito bom, é muito importante. Por isso que a gente tem que valorizar muito essas relações interpessoais. E, às vezes, quando são conflitantes, já convivi em ambientes de trabalho conflitantes, com pessoas difíceis, a gente, assim, tentar, ao máximo possível, fazer, assim, se dar bem. Ou, no mínimo, ser a lei, a ordem da vizinhança, né? A gente se dá bem, eu estou aqui para trabalhar e a gente não vai brigar. Mas se a gente puder manter um ambiente de trabalho saudável, a gente consegue se ajudar e produzir até melhor. Então, esse ambiente de trabalho, ele vai trazer esse benefício para o meu colaborador. E para a organização, os benefícios que traz por exemplo, o reconhecimento a empresa vai ter uma melhor imagem, né? Ter a questão da melhoria do ambiente de trabalho, vai estar mais produtivo, porque as pessoas se dão bem, então elas vão conduzir melhor, certo? O menor número de acidentes, justamente porque elas recebem esse amparo da saúde e da segurança do trabalho por meio de treinamentos, por meio de incentivos, e vai reduzir os meus indicadores negativos. Os indicadores negativos, a gente pode levar em consideração os acidentes de trabalho, que não vão ser mais registrados ao comunicado de acidente de trabalho, e esse comunicado de acidente de trabalho não vai mais para o INSS. Então, a minha empresa ela não vai ficar mal vista, ela não vai estar suja, certo? Então, esse ambiente, essas relações produtivas, elas acabam trazendo também uma melhoria da imagem para a empresa. E para os clientes, como isso se torna um fator positivo? A confiabilidade que o cliente vai ter de procurar você para poder comprar, por exemplo, nas lojas de imóveis, né? Quem cativa o cliente é quem está atendendo, né? A gente se sente cativado por aquela pessoa que está atendendo a gente. Então, isso é um feedback muito, muito bom, muito importante, que eu, como cliente, eu vou ter em relação àquela empresa. Eu ainda digo mais. Vá naquela empresa, procure fulano de tal, que ele atende muito bem. Ele faz o melhor para você. Então, assim, isso também vai ser ligado em relação à questão, à visão que eu, como cliente, tenho da empresa e dos funcionários daquela empresa. E alguns programas sobre qualidade de vida no trabalho, né? Então, a gente pode colocar, por exemplo, a ergonomia, né? A gente tirei um momento, pessoal, é o seguinte, 10 minutos aí para a gente fazer uma ginástica laboral, vamos dançar um pouquinho aqui, vamos ligar uma música, então aquele momento de descontração. Eu coloquei um ambiente mais sadio no meu local de trabalho, eu sorri, eu brinquei, então, assim, eu descontraí. Então, essa quebra é muito boa e muito importante. E isso vai fazer com que, quando eu voltar, eu vou estar mais disposto, porque se de repente eu estiver naquele momento, ai, meu Deus do céu, olhando, dá 10 horas e eu não saio daqui. E a gente está cansado, a gente não tem mais cabeça aí. Pessoal, vamos parar um tempinho, vamos conversar, vamos ouvir uma música, vamos fazer uma ginástica aqui, vamos melhorar. Quando você volta, você já volta com outro gás, porque dá essa quebra. Então, essa quebra, ela ajuda a ter um ambiente de trabalho bem melhor. Você consegue melhorar o seu ambiente. Né? E realmente então, faz muita diferença, né, professora? Faz uma diferença grande, grandíssima. E essa quebra, ela é importantíssima. Pronto, quem trabalha... Tem outra forma
de melhorar o ambiente de trabalho, certo? Agora isso aí é para grandes empresas, como, por exemplo, os donos da Google, né? O pessoal que contrata da Google, os funcionários da Google, eles trabalham em casa. Eles trabalham na hora que eles querem trabalhar. Eles escolhem o ambiente de trabalho deles, a forma que eles querem trabalhar. Então, quando o funcionário tem essa liberdade, ele vai produzir muito mais. Se a empresa ela flexionar mais o horário de trabalho, permitir que o ambiente de trabalho, você não precisa usar farda, não vá com farda não, vá com sua roupa. Não, porque assim, tem empresas que pegam um perfil de um funcionário e colocam a farda bem assim, aquela farda da gravata, né, da mala que tem que ter. Então, assim, é um perfil, assim, muito engessado. Aí você Mais olha... formal, né? É, um perfil mais formal. Agora, quando você pega como é a organização em relação aos setores de trabalho da Google, as pessoas trabalham em um ambiente totalmente assim, que você fica, oi? É um ambiente muito alternativo, onde as pessoas têm muita liberdade de entrar a hora que quer, ir do jeito que quer, trabalhar como quer. Então, você dá autonomia ao funcionário. E a empresa ganha muito dinheiro com essa autonomia, porque ele vai produzir bem melhor, ele vai produzir satisfeito. Ele não vai estar engessado como se ele poderia estar se estivesse usando uma farda mais formal. Certo? Então, assim, a empresa, dependendo do que for, do seu trabalho, ela pode ir adaptando esses ambientes de trabalho. Mas, assim, o que as empresas usam mais? É justamente essa ginástica laboral, um momento para tomar um café, para ouvir música, para conversar. Às vezes tem empresas que colocam terapias, né, para os seus funcionários participarem, ou se não, fazer uma dinâmica de grupo. Então, é isso, sabe? Isso é muito favorável para a empresa. Ela lucra, ela tem produtividade. Só vou parar por aqui. Acredito que vai dar certo, né? A gente conversar terça-feira. Por mim, tá Acredito ok. que sim. Por mim tá ok. Pronto. Então, terça-feira a gente se encontra. Eu termino de falar isso aqui e vou tirando dúvida de vocês a respeito da atividade. Tá bom? Pronto. Que aí vocês podem pegar o final de semana e vocês podem ler melhor o conteúdo,